pode, ao menos que está no celular, você pode entrar em outros locais aqui. Sim, sim, dá pra várias... Tem a tela flutuante. Ó, já estamos no ar. Salve, galera. Boa noite. Hoje eu tenho a honra de receber o Alan Schramm. Bem-vindo, Alan. O Alan, ele é o coautor do Bitcoin Red Pill, que também foi escrito com o Renato Amoedo, né, que já esteve aqui com a gente. E hoje a gente vai bater esse papinho com ele. Alan, você quer se apresentar? Opa, fala pessoal, e aí, beleza? Quem quiser saber um pouco mais aprofundado lá da minha história com o Bitcoin, é só ir lá no canal do João Grilo, o podcast que eu participei lá. Falei de forma mais detalhada. Basicamente, estou indo no Bitcoin desde 2015, a época foi quando eu conheci o Renato. E também pedi ajuda muito a eles para me passar alguns conteúdos do professor Olavo. Teve também uns protestos de 2013, que começou o libertarianismo ficar bem em voga, né? Sim. Foi a partir daí que aí, em 2013, eu comecei com o libertarianismo, fui me aprofundando mais em temas macroeconômicos. E como eu já acompanhava também o mercado de tecnologia, acabei já meio me esbarrando no Bitcoin. É isso que eu ia te perguntar. Você conheceu o Renato nesses grupos do professor Olavo, não é? Do WhatsApp de Bitcoin. Ah, E já foi no grupo de Bitcoin. E você reconhece como um aluno do professor Olavo por algumas expressões que é utilizado em um modo de falar. E aí, a partir disso, eu comecei a trocar ideia com o Renatão no via privado, coisas não só relacionadas a Bitcoin, como nova ordem mundial, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, sobre libertarianismo também, que ele já há muito tempo também estuda também sobre. Sim. E a partir daí, a gente, quando 2016, 2017, havia proposto a ele para a gente fazer um projeto, ou escrever artigos, ou um site, ou fazer um site, por artigos, ou então algum outro material. Só que a gente viu que você desenvolver coisas na web em si é bastante complicado, porque se perde em meio ao mar de informações que tem por aí. Além do que, você briga por atenção, né? Sim. E nisso a gente acabou no final, a gente pensando num livro mesmo, porque é algo que dura bastante no tempo, além de que podemos também distribuir de forma gratuita online também. E fazer um livro físico para a galera que queria comprar o livro. O problema da internet é esse, né? Acaba sendo um mar de Isso, informações e tem muita besteira. sim, sim, Aí sim. você tem que concorrer com esse monte de besteira, né? Aí já viu. E a economia da atenção, como é chamado o termo mais para isso aí. A internet basicamente se criou em volta da internet o nosso chamado economia da atenção. Você precisa a todo momento tá convencendo o usuário porque você deve estar na plataforma em si. Por isso que o TikTok se tornou bastante viral nesse segmento aí, a ponto de até passar a fazer tremer até o YouTube. Que vários vídeos estavam. Muita gente estava utilizando o TikTok para fazer pesquisas também, até fazendo frente ao buscador do Google, por exemplo. Sim. E além do que é viral, ele também, com a forma como ele foi desenvolvido também. Com aquele scroll infinito, onde as pessoas ficam girando, onde você quase nunca tem, que passa 2 horas ali só rolando para cima. E cada vídeo vai aumentando ainda mais a sua taxa de dopamina, você vai ficando viciado. Eu já testei isso aí durante um tempinho, principalmente eu não sei como é do YouTube, os status lá do YouTube, lá, os stories do YouTube. Eu esqueci, não lembro agora o nome agora. E eu vi que de fato, se você não os shorts isso, tava vendo uns vídeos ali e aí ele me entregava ainda mais coisas relacionadas sobre aquele tipo daquele vídeo. E como você vai se pegar, já se passaram 20 minutos, 30 minutos. Porque o algoritmo ali, ele entende, né, do que é que você gosta. E vai aprimorando com cada vez mais perfeição. As pessoas estão falando muito em inteligência artificial por causa do chat GPT, mas esses algoritmos já eram uma inteligência artificial fodida há muitos Isso. anos. E eles vão reconhecimento padrões.
Eles vão reconhecendo padrões de interesse seu e acabam utilizando picos desses padrões. E viciam sua dopamina a ficar só naquilo. Você É vê isso mesmo. hoje, você pega um ônibus e vê todo mundo tá no celular, você olha, tá todo mundo vendo stories. Isso. É até chocante que você vê, é muita informação rápida, mastigada, informação que você já sabe o que você vai ver. Acaba Isso. viciando todo o E, sistema em neural ali da contrapartida, pessoa. essas IA generativas, né? Que será que aumentará ainda mais a produtividade, não que ela seja algo ruim, mas que aumentará ainda mais a produtividade, como o próprio Jaraguá está fazendo bastante estudos nessa área aí. Como ele mesmo disse, que você terá um estagiário que irá te ajudar. Não é porque é inteligência, porque ela é inteligente. Você que tem que dar o comando certo para ela. E não esperar com que ela faça tudo por você. Se você der o comando certo, ela vai executar. Por isso que existe agora uma nova profissão chamada os prompters, que é a galera especializada em fazer prompts para o chat GPT da vida aí. Sim. Deixa eu só dar um alô aqui pro pessoal que tá no chat. Tem um monte de gente aqui. Mandar um abraço pro professor Alexandre Costa. Ótima live fez com os portugueses semana passada. Grande professor aí, viu? Até para chamar ele um dia aí, o professor Alexandre Costa. Com certeza vou chamar para um papo. E mandar um abraço aí pro Vitor Visão Libertária, que reclamou que meu som tá baixo. Vou aumentar um pouquinho, mas é que se aumentar muito fica parecendo aquário. E o professor Alexandre Costa tem uma ótima tese sobre o emburrecimento da sociedade. Muito bom. Acho que umas semanas atrás ele fez um vídeo bastante como ele mesmo havia dito, que não ia trazer dados de onde foi, mas ele demonstrando por A mais B, de forma empírica, como a sociedade, as pessoas estão ficando emburrecidas. Como teve aí a fraudemia mesmo aí, que muitas pessoas acabaram acreditando em coisas que se ela cair na razão, ela vai ver que ela praticamente tá tomando ações completamente burras, né? Sem sentido nenhum. É todo um processo, né, de emburrecimento. Não Sim. só a pandemia, mas até isso que a gente tava falando dos stories, essas redes sociais que hoje são tão dinâmicas, TikTok, os shorts do YouTube, que a pessoa ela não consegue mais reter informação. Ela precisa da informação rápida e dispersar essa informação rapidamente também. Então, é uma sociedade hoje totalmente ansiosa, que não sabe reagir a nada. É bem bizarro mesmo o que está acontecendo. Inclusive, tem até eu não diria nem que é teoria, mas que faz bastante sentido até para mim. O TikTok como ferramenta de guerra cibernética. Que aqui no Ocidente ele começa a mostrar um monte de putaria, meninas com peito, balançando os peitos, menino se vestindo de menina, cheio de gerações, enquanto lá no Oriente, na China, aparece vídeos mostrando a virilidade do homem, como obedecer a cadeia de comando, tudo direitinho. E é uma ferramenta boa, né? Se você for parar para pensar, se o TikTok usasse todo esse algoritmo, por exemplo, para menores, informando assim, matemática. Sim. Ensinando lógica básica, ensinando matemática, ou com pequenas dicas de geografia, né? Tipo, a capital de tais países, sei lá, essas coisas que a gente vê na escola e tudo mais. Pô, seria uma ferramenta formidável. E de fato, até se os pais acompanharem seus filhos nessas ferramentas aí, dá até para forçar o próprio algoritmo. Por exemplo, você tá com seu filho, você vê que tá vendo TikTok, tá aparecendo um monte de vídeo do bobalhão lá do Lucas Neto e Felipe Neto, ensinando seu filho a fazer um monte de besteira. Faça com que seu filho ele busque, por exemplo, lições de histórias clássicas, por exemplo. E aí você vai viciar tanto o algoritmo nesse sentido aí que ele vai começar só a aparecer para a própria criança, com a supervisão dos pais, só conteúdos relacionados a conteúdos de histórias clássicas, por exemplo. Aí é que tá. Será que tem essa possibilidade? Será que se você buscar um assunto mais sério lá... Tem muita gente, tem muito produtor de conteúdo que acabaram migrando também para esse tipo de ferramenta, porque o TikTok ele não tem um problema que acontece ainda não, com o Instagram
e o Facebook, que para você aparecer, você não aparece mais de forma orgânica para as pessoas, porque eles haviam, há uns 5 anos atrás, mudaram o algoritmo. Você tem que pagar para você aparecer. E o TikTok, ele bombou por causa disso, porque o nível de entrega de forma orgânica é muito fluido. É muito fluido. A plataforma aí, ainda eles estão vendo uma forma de como monetizar cada vez mais, que não tem o mesmo problema do Facebook e do Instagram, ainda é para monetizado, você pagar, né? para aparecer. Isso. Ainda E aí eles conseguiram recebe, né? Sim. E esse algoritmo que mostra de forma orgânica para o conteúdo cada vez mais orgânico, acabou tendo, foi uma ótima adesão de vários usuários por conta disso aí. E tem várias pessoas que produzem conteúdo acabaram migrando para lá também. Porque ali não é só uma ferramenta, por mais que no início tenham se concentrado um monte de lacradores ali, outras pessoas que falam sobre o conteúdo dos outros, mais educativos, história, filosofia, acabaram migrando para essa plataforma também, porque eles viram que o nível de entrega é bem grande. Eu já tentei postar alguns vídeos lá no TikTok e meu alcance lá é muito baixo. Não chega a 1000 views um vídeo lá. Sim. Para padrões de TikTok é muito baixo. No YouTube já seria um número bom. Pelo menos pro meu padrão aqui. Aí, no caso, tem que aprender a forma de como é que funciona lá o tipo de conteúdo. Tem que ser algo bem dinâmico, como são, um exemplo, 30 segundos, não sei quanto é lá a passada até que você arraste para cima. Se for bem dinâmico, geralmente você tem que adequar a produção do seu conteúdo à questão da plataforma, o mecanismo de funcionamento dela. Sim, eu faço cortes do tamanho lá que eles pedem. Se não me engano, é 1 minuto. Sim. E aí tem os vídeos do Renatão bombando lá nos stories lá do YouTube. Por exemplo. Porque são coisas que você vê que o modo de falar dele ali ajuda também, porque é uma coisa bem dinâmica. Tem também questões sobre curiosidades, que é um exemplo, 10 curiosidades, aí o cara consegue demonstrar em poucos segundos ali, por exemplo. Provavelmente deve ser a forma de como você está fazendo. Provavelmente. Sim, E o tipo de assunto também, né? Se você for o mais específico possível, aí acaba não atraindo também tantos usuários assim. A não ser que você monte um canal de Telegram, que isso aí sim, para você vai funcionar, porque é algo fechado e para pessoas de nicho. Eu tenho um grupo no Telegram já, um canal lá. Sim. Mas se você conseguir fazer algo que, mesmo que seja para pessoas de nicho, mas que também consiga atrair outras pessoas também que possam estar também tendo curiosidade sobre o seu conteúdo, melhor ainda. Eu acho que assim, eu não falo tão rápido quanto o Renato, né? Você também fala bem rápido, né? É uma característica de pessoas que têm um raciocínio bem rápido. Mas eu geralmente falo bem pausado. E também tem a questão de que, sei lá, eu não faço os roteiros do vídeo pensando em esclarecer um ponto ou levantar um ponto em 1 minuto. Geralmente o vídeo tem 15 minutos, 12 minutos. Aí o corte acaba ficando bem incompleto. Na minha opinião, quando eu vejo um corte eu não fico muito satisfeito. Mas mesmo assim eu subi alguns, atraiu algum público pra cá, mas lá o meu alcance é menor do que aqui. Aqui eu tenho bem mais alcance. Tem uma Bitcoiner gringa lá no Twitter, bastante famosa, agora eu não lembro o nome dela agora, que faz bastante sucesso lá no TikTok. Por exemplo, e essas outras redes sociais também, com o tema Bitcoin. Só que ela adequou o conteúdo dela para apresentação nessas plataformas. Sim, quem já é fera em produção de conteúdo manda muito. Aliás, eu queria dar um destaque aqui que hoje o Marco Batalha disse que vai dar uma pausada ali no canal. Pô, é uma pena, porque ele é o fera numa produção de conteúdo de qualidade ali. O cara ele tá se ajeitando lá na Macedônia, né? Eu vi o vídeo dele. Se ajeitando por lá. Inclusive, o pessoal até hoje começou uma campanha pra galera começar a doar, fazer doação via Lightning pra ele. Aí tem um endereço lá que a galera tá postando pra fazer doação. Como ele disse, ele saiu aqui do Brasil, por mais que ele tivesse uma vida relativamente estável aqui, por ser professor de uma universidade pública, mas ainda assim ele sabia, ele havia relatado em seu vídeo que uma hora ou outra ele passaria a ser perseguido. Além do que, o ambiente aqui tá ficando bastante hostil, né?
é aquilo, né? Eu acho que ele teve uma atitude muito nobre, Sim. porque qualquer um se acomodaria ali com um salário bom de professor de universidade pública, né? E ficaria por aqui. Ele saiu, pediu licença. Mas é aquela coisa, você não vai espalhar, você não vai esperar a água bater na sua bunda, né? Ou no seu pescoço. Por mais que você esteja numa situação confortável. E também aquela coisa, é mais fácil o macaco mudar de árvore, né? Sim. E a Macedônia, ainda mais, parece que a esposa dele tem conhecidos lá, não sei se do trabalho ou Sim, família. sim. Sim. Então, faz total sentido. Eu acho que. Eu só acho uma pena que ele não consiga viver do conteúdo que ele produz, porque é um conteúdo muito bom. Né? Se ele Sim. produzisse esse mesmo conteúdo, com esse mesmo padrão de qualidade, para apoiar teses petistas ou para apoiar teses bolsonaristas, né, partidárias, ele estaria feito. Ele se aposentaria só fazendo isso. Mas infelizmente nosso meio ainda não amadureceu o suficiente pra galera se apoiar a ponto de você conseguir ser profissional nisso, né? Uma pena. Sim. Creio que com o tempo lá, Deus abençoando ele se reestruturando e tendo uma relativa estabilidade lá lá no país onde ele vai residir agora por algum tempo, ele possa voltar também a fazer os vídeos também, né? Sim. E ainda se dedicar ainda mais a questão de tempo nisso aí. Tomara que dê tudo certo e que Deus abençoe muito, porque eu acho que ele é um asa, assim, na produção de conteúdo no Brasil. É uma coisa que é ímpar, não tem outro igual o Marco Batalha. Sim, Inclusive, eu acredito que grande parte do sucesso que o Visão Libertária teve foi devido ao bom trabalho do Marco Batalha ali na equipe deles durante muito tempo. sim, sim. Olha, tem um pessoal fazendo umas perguntas aqui. Teve um rapaz que perguntou por que você não veio junto pro Monarch Talks. Pô, Salvador é longe, né? Não dá pra. É caro. Primeiro eu tava meio. O Renato tinha pensado que eu tinha morrido, que eu tinha sumido. Eu tava com alguns problemas familiares e eu também tava mudando, de mudança também, acabei. Eu morava eu e meus irmãos, a gente acabou, cada um foi pro seu canto e eu acabei também mudando para uma casa nova. Aí nisso aí eu tava bastante atarefado, acabou nem dando para eu ir em São Paulo. E fora também que o, quando o Renato foi Cara, de novo. a época que além de não Minha poder e lâmpada tá caiu aqui. bastante ocupado, ele tinha ido, se não me engano, para um evento que tava, acho que foi Sementes da Liberdade. Sim, sim. E aí não conseguiu bater com o meu tempo. Então, Mas muita gente tinha falado, mas na próxima eu irei estar em seria São muito Paulo, mesmo bom. que seja Seria um na Satisfã. episódio muito bom, né? No início, logo no início do ano, eu fui para Vitória do Espírito Santo, lá com o Fábio. Ele me tinha me convidado para um meetup lá. Ah, sim, o Meetup. Ele também me chamou, E, infelizmente eu não pude ir. isso mesmo, chamou em dezembro. Não pude ir em dezembro, porque estava bastante uma correria, muita correria. Aí, quando chegou em janeiro, eu consegui ir. Aliás, o Passei, Fábio se não faz me um engano, uns trabalho 4 dias. incrível lá em Vitória, né? E vai ter até agora lá no Espírito Santo mais outro meetup. Não lembro quem foi o convidado dessa vez, mas ele tá. Mas ele disse que vai convidar algumas pessoas da comunidade e ver se consegue. Eles Se estão consegue. organizando todo mês. Pô, é muito legal. Muito bom isso. O Fábio, eu E conheço ele, ele já inclusive, tem faz até alguns anos. a galera que tem dificuldade de fazer autocustódia, ele realiza um trabalho de consultoria também. Sim. Você também, né, Ojeda? Eu também presto mentoria pro pessoal. Hoje mais os membros do canal que sempre me procuram, mas sempre tem uma galera no YouTube, no Twitter que ficava me procurando e aí eu comecei a prestar essa consultoria também, até porque a advocacia não tá dando mais pra viver, não. E você vê que até o Bitcoin conserta isso, né? Ele começa a criar novas ramos de trabalho. Sim, novas demandas, Tem né? pessoas que não querem pesquisar porque é muito difícil, porque não tem tanta. Somente a galera mais velha que não está tão atenta à questão de tecnologia e esse trabalho de consultoria, como você, o Ojeda, o Fábio, o contador libertário na área de contabilidade. Sim. O que eu mais vejo é gente que tem muito apreço à tecnologia, muito até conhecimento, até programadores, engenheiros, mas morre de medo de fazer uma cagada. Sim, sim. Aí o cara fala, pô, eu não vou arriscar.
E eu, É assim, porque, eu sempre o novo assusta, né? E para quem não tá sempre em contato com esse tipo de assunto, acaba até ficando com medo mesmo. sim, o pessoal fala, pô, tem uns satoshinhos ali, aí eu tenho medo de fazer uma cagada, perder a carteira, perder os meus satoshis, aí, pô, eu já não, eu já sou fução, né? Sim. Já mexo com as carteiras, já tenho Node, aí, Inclusive, ali, vários do que a gente conta no livro ali, algumas coisas eu vivi. Principalmente no 2015, que tinha uns sites que diziam envie tantos BTCs para cá e eu te darei não sei quantos de volta. Já caí nesse golpe já. já caiu nesse golpe? Ah, já. Eu já Já. recebi esse e-mail algumas Eu vezes, tava já. todo abestalhado, não sabia nada, achava que, mesmo entendendo ali a proposta do BTC, né, essa questão ainda de falar sobre golpes ainda estava bastante recente ainda. Quantos anos você Muito do tem? que ali já aconteceu comigo já. E com outras pessoas também que eu já vi também na comunidade também. Quantos Que anos você tem, relatava Alan? somente no. Tem um 29. Você é novinho, pô. Começou em 2015, você começou com 20 anos. 20 anos. 19, 20 anos. Isso mesmo, é. Era um bebê praticamente. Caiu em todos os golpes, mas normal. Caía abestalhado de internet. Ah, eu cheguei a ter saldo na Atlas Quantum. Atlas Contas nunca caí nessa daí, não, porque isso aí já foi mais recente, eu já sabia já que era golpe. Se você instintivamente já sabe que é golpe. Em 2018 eu cheguei a ter saldo lá, mas eu tive o saldo lá, sim, por uns 2 meses em 2017. Bem antes do golpe. Quando teve o golpe eu já não tinha mais nada lá. Quando teve o golpe, Uma não. galera tá me dizendo pra me inscrever, pra não sei o que. Você sabe que você sente cheiro de golpe? Cheiro de golpe? Eu pensava, vai tomar na porra, que eu não vou de novo cair nessa porra de porra nenhuma. Essa questão do robô de arbitragem automática que eles falavam e tudo mais, no começo parecia muito real, mas quando eu comecei a ver como funcionava o trade, que, pô, não tem como isso se É porque sustentar, né? a arbitragem tem a questão da economia de escala, né? Você não consegue fazer por muito tempo a arbitragem, porque uma E hora nem vai dar prever, né? merda. No Você não início dava consegue muito. prever o resultado. O spread o spread aqui no BR mesmo. Teve muita gente que ganhou dinheiro com a arbitragem, mas não a arbitragem em larga escala, como eles queriam fazer. Mas que tinha quem desenvolvia seu próprio bot para aproveitar a diferença de preço aqui do Brasil e de fora ganhou muito dinheiro. No Mas a começo partir eu do momento fazia que você trade fala assim. isso, é. Eu comprava aqui Bitcoin, mandava para Poloniex, esperava valorizar lá, mandava de volta e só no spread da volta eu ganhava uns 10%. Sim. Isso foi muito comum. Até. Inclusive, existia também aquela a empresa de farm, que hoje, na verdade, só se transformou em DeFi, mas isso aí já existia já há muito tempo, lá desde 2015, 2016, já tinha essas empresas de farm, coloca uns Bitcoin e vai rendendo. O mesmo modus operandi de como a maioria dos DeFi fraudulentos funcionam. Aí, olhando isso aí, todo esse movimento aí, o galera dizendo que é uma revolução, até o Fernando Richard dizendo que é uma revolução, mas ele mesmo sabia que já existiam sites parecidos. E como é que uma pessoa como ele não identificou que a maioria é tudo golpe? É isso que me revolta, sabe? Às vezes eu vejo esses grandes influencers, eles se tornam reféns do sucesso, sabe? Eles precisam manter o público. E pra manter o público, eles mentem. Não é nem mentir assim no sentido de querer enganar as pessoas. Mas é contar meio as verdades para não afastar público, para não afastar patrocinador, não afastar parceiros que eles têm. Um monte dessas empresas de casa de investimentos aí que fazia relatório de DeFi, e quando você ia ler, para quem tá de fora, parece uma mil maravilha. Mas quando você vai ler, que coisa. É tipo um lixo total. Sim. E as NFT? Porque assim, se idealiza muito que uma coisa que se realiza na prática é bem banal, assim, para quem de fato está atento a isso aí. Acho que não é coisa de outro mundo, como se mostrou, como a galera trouxe porque todo ciclo de hype é uma palavra nova da moda, né? É DeFi, é metaverso. Além de uma palavra nova na moda, blockchain, DeFi, metaverso, Web3, tem muita verba de marketing aí, né? Então, Sim, que nem o sucesso das NFT
em 2021, que todo mundo ficou, nossa, vale muito e tal, era pura verba de marketing dos projetos. Isso, e muito disso que a gente está vendo hoje já existia já nos primórdios do Bitcoin. Só foi para praticamente só fizeram o rebrand lá da coisa lá, criaram um nome bonitinho e dizendo que era a Mil Maravilhas. Não que eu esteja jogando toda essa evolução que teve no mercado como lixo total, mas as aplicações estão para uso totalmente errados. Estão desvirtuados, por exemplo. Sim, sim. A própria NFT tem um fundo interessante Sim, sim. para documentar, tornar pública uma transação. É muito interessante você ter uma blockchain, principalmente a do Bitcoin ali, para você registrar uma transação de um imóvel. Né? Sim. Fazer uma NFT O próprio Space falar da Original Mine, como eu disse, o Osório já fazia bem isso, bem antes com a empresa dele, muito antes antes. de surgir todo esse movimento aí. Inclusive teve Inclusive, que até o fugir próprio do Ruiz Brasil por registrou causa o nome disso, né? acho que foi do filho dele com a Original Mine, no próprio blockchain do Bitcoin. E o Osório teve que sair do Brasil por causa disso, né? Por ameaça Foi dos donos dos cartórios. isso mesmo. Até uma pergunta aqui que o pessoal mandou em Satoshis. Boa noite, amigos. Não acham estranho e inconveniente a Apple entrar no mercado financeiro? Poderia virar um WeChat chinês? Na, na, Essa questão da Apple entrar no mercado financeiro eu não tô sabendo. Eles lançaram alguma coisa específica? já começaram com o Apple Card, lá que é o cartão lá da Apple. Só que eles estão fazendo uma coisa, o que foi. Teve até um vídeo hoje do Rich bem interessante lá, que ele soltou, que ele fez uma observação bastante importante, que eles estão utilizando uma estratégia bastante diferente do Facebook, lá com a criação como é o nome da moeda que eles, lá em uns 3 anos atrás, que eles criaram, Libra? depois deu merda, a Libra, depois se transformou em DIN, depois isso aí começou a chamar a atenção de muita gente, principalmente dos bancos centrais, de como uma empresa privada iria entrar com bilhões de usuários em sua base de dados, iria entrar nesse mercado para a criação de uma moeda privada. Aí nisso, os governos e bancos acabaram logo cessando isso aí deles aí. Então daí que o projeto foi descontinuado. O que a Apple está fazendo, a estratégia diferente, é parcerias com bancos. Essa parceria dele é com o Goldman Sachs, o cartão dele. E esse produto financeiro de poupança que eles estão oferecendo é 10 vezes maior do que o rendimento que vários bancos eles estão permitindo. É que eles têm caixa, né? Isso. E o medo dos maiores executivos desses bancos todos do mundo inteiro é com que quando as Big Techs passassem a entrar para oferecer produtos financeiros. E aí a Apple ela tá fazendo parcerias com bancos, com processadoras de pagamento para entrar nessa área aí. E nisso, o ecossistema dele vai estar completo, porque além de já ter o hardware, né, que é o próprio iPhone, ter o serviço de software lá, e agora assim, alinhando esse mercado financeiro, você vai criar um ecossistema completo com seus bilhões de usuários. Tem E fora ela tem ainda casa, né? monitoramento, tem todo o sistema de monitoramento Sim. cardíaco com os Apple Watches. E nessa corrida para o app Vital, todas as empresas são. O objetivo final é isso aí. Tem até um texto do Guilherme Bandeira. Acho que é o app Vital. Você bota lá Substack do Guilherme Bandeira. O app Vital, a corrida do app Vital. O Elon Musk, com o Twitter também, fez essa semana também uma jogada bastante interessante, que é fazer uma parceria com aquela corretora lá, Toro, para que os usuários possam comprar já ações diretamente ali, ações e criptomoedas. Foi o comentário do Vitor Visão Libertária aqui, ó. Apple virando banco e Twitter negociando ações. As Big Techs desafiam o setor financeiro. Isso. Esse era o grande medo dos grandes executivos. Quando essas Big Techs começassem a despertar interesse por entrar no mercado financeiro, porque a base de usuários que eles têm é muito grande. Você pegar uma Apple, a Apple mesmo, a Square, que é o Google, e a Tesla, eles têm um valuation muito inflado dos últimos 10 anos, né? A Tesla, ela vale em ações mais de 100 vezes o que ela vendeu de carro nos últimos 10 anos.
Tá Você vê inflado demais. Então eles têm caixa. O dinheiro barato, né? Porque o que aconteceu, né? Desvirtuou tudo. O dinheiro A barato foi pra percepção de eles. valor foi completamente jogada no lixo. Agora eles conseguem emprestar isso aí com juros baixos e quebrar os bancos. Sim. E nessa corrida pelo app Vital, tá todas essas big techs aí, tudo correndo atrás para quem consegue fazer o WeChat, o Alipay aqui do Ocidente. Que todos os serviços serão concentrados dentro de uma única plataforma. Até os governos também estão querendo fazer isso mesmo lá aqui no Brasil, aquela conta Gov. Que você recebe um esquema de pontuação, como se fosse um social credit. Sim. Eu acho que essa conta Gov começou com o sarrafo bem baixo, né? Literalmente Sim. qualquer um que se cadastra já tem a conta ouro. Mas eu tenho certeza que eles vão subir esse sarrafo e ferrar a população num sistema de crédito social fudido aí pra frente. Sim, qualquer serviço agora do governo, agora que você for se cadastrar, seja MEI, que eles vão agora, não mais os municípios irão permitir com que os MEIs eles façam o esquema de nota fiscal, emissão de nota fiscal. Agora vai migrar tudo para o central, que é o nacional, o federal. Que agora você emitir nota fiscal será através de uma conta Gov que você irá emitir. Antes não, cada prefeitura fazia os seus sistemas para emissão de nota fiscal. Era na prefeitura mesmo. Cada prefeitura. Aí você tinha a emissão de nota municipal e estadual. Agora não, agora vai ser federal. Vai centralizando cada vez mais, né? Isso vai centralizando cada vez mais. Isso é para que tenha um total controle da informação, né? Porque já tem agora com o dinheiro com o Pix, das informações agora com a conta Gov, onde você recebe um esquema de pontuação. Mas é aquilo que eu falei. A tendência é piorar. Essa questão da pontuação ainda tá muito tranquila. Eu acho que é pra atrair bastante gente. Primeiro você vai começando aos pouquinhos, né? Em doses homeopáticas. Sim, é igual pra cozinhar um sapo, né? Você vai esquentando a temperatura aos poucos. Primeiro concentra tudo, depois mexe o cacete na galera, né? Exatamente. Na hora que tiver quente demais, ele já não consegue pular da panela. Quando for tentar, já é tarde. Até um comentário do Mike aqui, ó. Que eu devo ter sido muito persuasivo pra conseguir essa entrevista, depois contar o segredo. Até que não, eu só chamei o Alan. Na verdade, eu sempre quis bater um papo com ele. Mandar mensagem pra mim lá que é tranquilo. Sim. É que você parece ser mais reservado. Então eu mesmo ficava, pô, chamo ou não chamo, vou atrapalhar o cara. Porque eu trabalho nos bastidores. Como ela fala, as minhas habilidades a dele são complementares. E quanto ele tem porque o Renato já foi durante muito tempo professor. Então a oratória, o modo dele falar, a dicção, tudo é bem mais. Ele consegue se fazer muito mais entendido. A minha eu quase não falava com ninguém, só estudava ali, não me explanava, não tinha questão, não tinha a cultura de dar entrevistas. Mas nos bastidores, só tocando nos negócios lá do livro, que não era nem minha intenção, que era somente só fazer um livro. E isso acabou escalando para algo que eu não imaginava. Eu queria falar um pouco mais do livro. O Renato sempre fala que você é o pai do projeto. Os dois são, né? Mesmo eu tocando a parte mais burocrática, a parte da impressão, a logística, toda essa questão aí, mas na questão de conteúdo, os dois, nós que idealizamos ali. Mas como que foi? Vocês chegaram a bater na porta de alguma editora? Não, a primeira edição, lançamos na bruxa mesmo, como a gente diz aqui na Bahia, aqui em Salvador. Na cara dura mesmo. Tiramos dinheiro, recursos do nosso próprio bolso, imprimimos algumas centenas de cópias, e como já tínhamos um trânsito já na comunidade, assim, tanto nos grupos, principalmente em grupos de WhatsApp, que no início, quando era mato, era bastante comum. E depois os grupos foram virando forks do forks. E sempre a galera ia adicionando o pessoal mais antigo. Eu já cheguei a ter só no meu WhatsApp, por exemplo, uns 10 grupos. O principal, que foi o que se originou em outros. E a partir daí, colocamos lá pra galera que tínhamos desenvolvido um livro. No início tive um pouco de dificuldade de fazer com que a galera lesse para dar os feedbacks.
E aí, o Roberto Pantoja, à época, eu tinha feito também alguns relatórios lá para Innova Felix, só sobre Only Bitcoin. Aí eu falei com o Roberto que tava com a intenção de o Renato lançar um livro e que a gente ia botar de graça. Aí o Roberto, não, vocês são malucos. Se for dar de graça, ninguém vai dar valor. Nem que você cobre um preço mínimo para que quem for comprar e gostava, vai ocorrer a questão do boca a boca. Foi o que ocorreu, né? A gente lançou o livro e a repercussão foi tão grande que a gente nem imaginava. E aí, a partir disso aí, acabávamos sendo convidados para lives, para entrevistas. Foi que aí potencializava ainda mais o alcance do livro e as vendas também. E havíamos prometido no livro que se a primeira edição ganhasse uma repercussão, aí iríamos fazer o próximo volume, que é o Black Pill. Mas antes do Black Pill, lançamos a segunda edição, que é a da capa vermelha. Eu li a primeira edição, eu tô com a segunda aqui pra ler, mas ainda não tive tempo de parar pra ler. A primeira edição tinha vários erros, várias informações incompletas. Aí na segunda, você a gente fala, tem 85% menos erro e 85% mais páginas, que acabou crescendo bastante. Um ou 2 anos no Bitcoin equivale como se fosse 10 anos, porque muita coisa acontece. É mesmo. E o Black Pill? O Black Pill já tem uma previsão? Até outubro deve lançar. Até outubro. Beleza. Quando lançar, a gente marca uma live, hein, pra divulgar. Vamos sim. E teve até a ideia de chamar algumas pessoas, alguns escritores convidados, que até chama até o OG da galera, para estar também participando também. Será uma que aí também ajudará também a galera também a dar uma maior visibilidade também para quem for fazer a participação ali no livro também. Até o professor Alexandre Costa aí foi convidado para fazer uma inserção lá no livro. Ele fez um comentário aqui, o professor Alexandre Costa. Ó, pelo sumário, o próximo livro dos dois será espetacular. É uma grande dupla de baianos arretados. Grande professor. E aí eu faço toda a parte de coleta de informações. Tudo que o Renato e eu posto, se eu vejo que isso aí que é interessante, vou anotando tudo em um arquivo, em um bloco de notas. E a partir daí a gente construiu o livro, como foi lá na primeira edição, lá com o Red Pill. Que foram centenas de explicações que dávamos em grupos de WhatsApp. Aí, às vezes a gente dava explicação até que de forma muito mais detalhada. E dávamos sempre o toque, foi na questão da moralidade e a parte filosófica também do Bitcoin também. E aí foi nisso que eu conheci o Renato e a forma de como ele escrevia, eu já havia reconhecido de onde era. E o Red Pill, vocês pretendem atualizar a cada 2 anos? Sim. Inclusive, estamos até com a ideia de lançar também a terceira edição junto com o Black Pill. Já tô com tudo atualizado. Aí quando for fazer, quem for comprar, já dá até para pegar até o combo também. Legal. A segunda edição saiu faz pouco tempo, né? Foi no final do ano passado. Isso, acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Acho que tem a data aqui. 2021. Então, o tempo tá passando muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Mas saindo o Black Pill, pô, já pega a terceira edição, faz um combo, é bem interessante. E aí nisso, a questão da fraudemia, diversos outros acontecimentos que estão acontecendo pelo mundo, isso foi demonstrado em uma aula quem puder assistir também depois aí, tem uma aula do professor Yuri Bezmenov, que foi um ex-agente da KGB, que acabou indo para os Estados Unidos e explicou como é que acontece a etapa da subversão, que ele chamou de teoria da subversão. Que a primeira, acho que é desmoralização da sociedade, depois a desestabilização do sistema, depois vem a etapa da crise, para depois a etapa da normalização, é o que eles querem fazer. Basicamente, quando você quer subverter, fazer uma destruição total de um sistema para você reconstruir um outro, né? Sim. Como aconteceu lá, tanto no setor financeiro, lá com a quebra do padrão ouro, e agora com esse sinal do grande reset mundial e essas agendas todas que estão competindo no mundo inteiro. Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Gostaria de saber o melhor meio de fazer um swap de Bitcoin Lightning Network para on-chain
de forma segura e sem QYC. Você Qual é o nome daquela algum- ferramenta lá da Blockstream? Que pega até Liquid. a carteira da Blockstream? Não, tem um serviço que você é tanto em Liquid quanto em Lightning. E você jogar para você fazer o swap. Ah, sim, eu uso o coin.os. É esse aí que dá pra fazer Liquid também. Esse tem um outro agora que eu não tô lembrado o nome agora. Deixa eu procurar aqui para ver se eu consigo achar aqui no computador. Geralmente pra fazer esse swap eu uso ou o CoinOS ou a Moon, a carteirinha Moon mesmo. Que ultimamente tá sendo bem criticada, mas ela é boa pra fazer isso. A wallet? É. Ela faz uma miscelânea lá com o TXO das moedas e tudo mais. Então o pessoal critica muito, mas pra isso ela é boa, porque ela mistura seu saldo on-chain com seu saldo Lightning e você gasta como você quer. Pra leigos, que tem muita dúvida, muita dificuldade, é interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que postou uma vez foi o Doom. O Doom tá na live aqui assistindo. Ele explicou uma vez como esconder Bitcoin. Foi uma explicação dele rápida lá no Twitter. Só que esse foi fazendo o swap com a Liquid. Mas agora estou tentando lembrar o nome do serviço que faz isso aí. Ó, comentário do professor Alexandre Costa. Perca dinheiro agora, pergunte-me como. Acho que foi da hora que a gente tava falando da Atlas, dos golpes aí. É a Side Shift. É o nome que dá para fazer a. Essa eu não Que é sem conheço. KYC. Essa eu não conheço. Tem Mas a a Coinus CoinOS também, já não Coinus. tem KYC. Dá pra fazer a swipe. A Coinus, a ideia, como ele explica aqui, é para converter Bitcoin em Liquid. E com ele converter o SDT Liquid usando uma outra plataforma chamada Side Shift. Essa eu Tem conheço. a Coinus e tem a Side Shift. É de swap essa. Que é sem KYC. A coin.s já é sem KYC. Dá pra usar sem, dá pra usar com. O único KYC que eles pedem é um e-mail também. Não precisa ser um e-mail que te identifique. Então é bem tranquilo. Como que escreve o nome da primeira que você falou? Side Shift. Side Shift. SIDE e Shift, como no teclado, como tem lá no teclado. Sideshift.com. .ai. .ai. Pronto, mandei aqui no chat pro pessoal que tava perguntando. E a Coinus, e também põe essa aí que você falou também, a Coin. Eu gosto dessa, a CoinOS. Ela é interessante porque você coloca o seu saldo lá, ela mistura e você pode gastar em Lightning, on-chain ou em Liquid. Né? Sim. É ela mesma que faz a mistura lá e você saca de qualquer forma. Eu acho que para leigos isso é muito bom, porque os leigos geralmente qual a dificuldade deles? Eu tenho um saldo em Lightning e eu quero gastar em on-chain, não consegue. Numa Fênix da vida não consegue. Ou então eu tenho um saldo on-chain, quero abrir um canal Lightning, ou então quero pagar uma fatura Lightning numa Blue Wallet. Não consegue se o saldo tiver só no on-chain ali na carteira, só on-chain deles. E pra galera que usava muito como é o nome daquela que foi descontinuada? A Blue. A Blue, ela descontinuou só a Lightning dela. Como é que tem P2P, que é fora aqui que não é brasileira, é a da Paxo. Local Bitcoin. Que agora tá usando agora a Nonis. Que mesmo você se registrando lá, fazendo o seu KYC, mas o governo, como ela não tem sede aqui no Brasil, então não pode exigir suas informações. Aí tem vários P2Ps cadastrados lá, a Nonis. Tem a BISC também, né?
Isso, a curva de aprendizado hoje é um pouco mais demorada, mas se olhar, mas se ficar assistindo vários vídeos tutoriais lá Bitcoinheiros. nos bitcoinheiros e outras pessoas também que ensinam, aí sim. E lá também na BISC tem a questão do. Você tem que deixar um saldo lá parado lá, para você não Sim. roubar para você não, para a pessoa mal intencionada não poder sacanear a galera lá. Se você for vendedor, você tem que deixar um saldo de alguns satoshis ali, bem maior do que o que você vai vender, né? Você vai vender R$ 300, você tem que deixar 1.000. Isso. Que aí você garante a transação. Se você não confirma, na hora que a pessoa reclamar que você não pagou, você não provar, não colar lá o hash, não fizer nada em 24 horas, eles debitam desse seu saldo que você tem que deixar parado lá. Mas ainda assim é interessante para P2P. Sim, sim. E lá o catálogo P2P, o cara, porra, sacanagem. Deixou de ser uma plataforma aqui para a galera encontrar os P2Ps aqui do BR aqui. Passou agora pro lado negro, né? O E agora catálogo vão oferecer P2P. E eu usava esse catálogo, hein? Disseram que é da galera lá do Vagabundo, lá do Cripa. Eu nem sabia que era do Creeper. Eu usei Ligado, bastante alguém falou esse lá no serviço Twitter dele. lá. Eu usava bastante esse serviço. E, inclusive, meu escritório de advocacia tá lá, registrado e tal. Pô, é uma pena. Mesmo sendo do Cripa, é uma pena que tenha pulado a cerca assim, com tanta cara de pau, né? Mas era do pessoal dele, hein? Eu acho que cortou os últimos 30 segundos. Ou, tá me ouvindo? Agora tô. A gente tava falando da empresa lá. Do catálogo P2P, que agora vai passar agora a dedurar Isso. a Na verdade, galera. não é que ela vai dedurar, né? Ela descontinuou o serviço, não vai ser mais o catálogo P2P, não vai nem vender, não vai mais existir. E eles vão trabalhar num software que ajuda as pessoas a informarem a receita, né? É uma pena. Alan, você tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Inclusive aqui no Brasil tá com a grande dificuldade, né, de empresas only Bitcoin, né, que integre serviços úteis, como Liquid, Lightning. Tem a BIPA, mas praticamente só ela, praticamente assim. E ainda tem a questão ainda de que eles parece que ainda ainda não se encontraram, não conseguiram escalar de uma maneira mais rentável para eles e até para os usuários, né? A verdade é que a Pecam BIPA muito na parte não de é marketing. rentável, né? Sim, sim. A BIPA, Isso também acho que foi também infelizmente. alguns erros também estratégicos deles lá. Eu tinha até dito pro Felipe Parreira, por mais que eles tenham uma solução ótima, que para além de ser, de ser um serviço de compra e venda de Bitcoin, também é uma carteira digital também, onde a galera pode ter saldo em reais lá, mandando Pix para lá, e ter começado a investir em marketing. Queira ou não, né, nem que seja uma regra mínima de negócio, você tem pelo menos mesmo que sua receita seja baixa, pelo menos você tem que ter uma verba mínima para fazer marketing, né? E eles precisariam pensar seriamente em se tornar uma offshore. Sim. Que é o que algumas corretoras até estão fazendo. A Foxbit mesmo abriu uma sede lá fora e já transferiu toda a parte fiscal dela para essa sede. Porque aí é muito mais fácil eles terem uma instituição financeira parceira aqui no Brasil, um banco qualquer para fazer o Pix, Sim. e eles não se sujeitarem ao KYC e se manterem fiel a esse público que eles já têm, do que eles cada vez mais apertando o cerco em cima do público, como estão fazendo, né? Que agora, dependendo da sua movimentação, eles estão pedindo até imposto de renda. Eles aderiram ao nosso chama de banco digital, os white label. Eu acho que das perguntas nem faltou tanto. A única pergunta que a gente não tinha respondido ainda era uma do Vitor Visão Libertária, perguntando como sacar da Blue Wallet para Moon. Então tem a
a quantidade máxima, a quantidade mínima de satoshi que tem que enviar, né? Você vai fazer o invoice, né? Os invoices, Você vai fazer o invoice. E aí tem algumas carteiras que tem uma quantidade mínima, que nem a Wallet of Satoshi, que é uma carteira muito boa. A quantidade mínima de Satoshi das transações dela é bem baixa. Então, pessoal, mandem dúvidas, perguntas. Eu tenho uma pergunta sobre o nome do livro, o Bitcoin Red Pill. Na época, vocês já pensavam nesse Red Pill masculinismo que surgiu tão forte na internet? Ou era mais Red Pill assim, no sentido de Matrix ali da pílula vermelha do Neo? Foi mais no sentido de Matrix mesmo, fazendo alusão àquilo ali, a ideia, né? Tanto é que dizemos no livro que nós não somos MGTOW, não. Então, vocês não são MGTOW, né? Não. Quero ter família, quero ter filho. Muito interessante. Apesar de que a maioria não acho que as mulheres são tudo puta. Mas a galera tende a generalizar, né? Eu também acho que MGTOW é um feminismo às avessas que não faz muito sentido pra mim. A galera acabou levando muito pro extremismo, né? Sim. A galera costuma ser muito extrema, né? E os MGTOWs, eles acabam... Na minha ótica, eles acabam repetindo as mesmas falhas do feminismo. Sem tirar... Existem ensinamentos muito bons ali sobre a questão da hipergamia, monogamia, de como são o lado comportamental do homem, o lado comportamental da mulher. Que é do autor lá do... Que hoje em dia a perversão está tão grande que homens querem ser mulheres e mulheres são mais crianças e tem o Estado como seu provedor e acha que não precisa de homem para nada. Sendo que se a falta no meio da criação mais cristã também, do lado mais espiritual da transcendência, onde temos um dos próprios ensinamentos da Bíblia é crescermos e multiplicarmos, né? Sim. Então, assim, o que está fazendo é ou essa galera que segue isso aí vai ser pela seleção natural, que vão se auto-extinguir, mas que essa ideia não vai contaminar todo o planeta, né? A ponto do próprio planeta se auto-extinguir, porque sempre terá pessoas que pensaram com uma razão, terá Deus sabe as palavras do Senhor e Salvador, e não irão cair nessa ladainha que o pessoal fica promovendo por aí, muito besteira. Sim. Apesar de que também eles estão controle do Banco Central, né? Tem dinheiro por um momento, que aí eles conseguem financiar toda essa degeneração, né? Rola meio que um fomento, né? A essa degeneração toda. A diluição da moeda leva à diluição dos valores morais. Essa é a tese principal do livro. Por isso damos toda aquela introdução lá de por que existe o Bitcoin. E também isso faz com que o meu livro seja algo diferente do que foi produzido, como o padrão Bitcoin, que é puramente mais econômico, a abordagem de como trata o Bitcoin. Tem um do Fernando Urich também, que é o Bitcoin segundo a escola austríaca, uma abordagem muito econômica. Tem aquele o Thank You God for Bitcoin, lá do Jimmy Song, e de uma galera que escreveu, que leva também o Evangelho segundo o Bitcoin. Tem lá do Jameson Loring, que trata o Bitcoin como uma ferramenta que não precisa de destruição, que não vem acabar com todo mundo, como acontece com a questão da armamentista dos governos. Eu acho interessante essa abordagem
do Bitcoin, uma abordagem religiosa, né? Porque eu sou Sim, da escola austríaca, da abordagem mais ANCAP ali, da questão ética e tudo mais. Eu acho bem interessante que é algo que eu nunca tinha pensado. E faz todo sentido, né? É algo que é totalmente verificável ali via matemática, calculável, auditável. É um sound sim. money completo. E que está trabalhando bastante essa parte religiosa é o Jaraguá. Agora mesmo está tendo um grupo, lá, o Space lá no Telegram, que discutem as passagens lá do livro do Thank You God for Bitcoin. Aí ele pega o tema de a cada terça-feira e vai discutindo. E tem até o canal no Telegram também. E ele também traduz a passagem lá do livro e põe lá disponível no Telegram e a gravação dos Space. Sim, eu acho muito interessante isso. E essa E abordagem. na própria Bíblia também fala sobre dinheiro e questão de finanças, né? Principalmente lá no livro que é muito famoso, lá o Provérbios. Sim, Tem muita ensinamentos sobre finanças, o dinheiro, tem muito o ali livro de no Rei Provérbios. Salomão também, né? Fala bastante E isso ensinamentos. é Mateus e Timóteo, se eu não me engano, também fala também sobre a questão de dinheiro também e finanças. É bem interessante. E por isso que o pessoal, a galera mais cristã do Bitcoin desenvolveu esse livro, justamente para segunda demonstrar também que o Bitcoin também está em linha com os ensinamentos bíblicos. Faz todo sentido, né? Apesar da galera que quer ser um pouco mais racional negar, achar um absurdo, acho que para mim faz todo sentido enxergar dessa forma. Eu não tô dizendo que é o 100% Sim, correto nem o 100% errado. Faz sentido. É uma ideia que se faz pode ter. sentido, Ele respeita completamente a lei natural, né? E a propriedade suprema ainda. Sim. Tem uns comentários que eu ainda não consegui colocar na tela, porque tem que configurar isso aqui. Tem um comentário muito bom aqui perguntando sobre usar o Bitcoin como herança. O que você acha disso? Sim, tem um esquema sucessório de Bitcoin. Existem ferramentas, seja Multisig, um exemplo, pregar um escritório de advocacia que trabalha com a parte de planejamento, de questão de sucessão, onde eles também podem ter uma chave, ou alguma outra pessoa pode ter uma chave, caso a pessoa morra, as partes assinem para que a transação seja enviada por herdeiro. Tem um esquema lá do botão do homem morto, que é o. Esqueci agora o nome agora em inglês agora. Chama Secret. Acho que é isso, acho que é esse daí, o botão do homem morto. Qualquer serviço de e-mail tem. Existe também esse serviço também que roda no Sim. blockchain do Bitcoin, que dispara também. Se por um determinado tempo você ficar inativo, automaticamente essa mensagem é disparada. Sim, Isso tem vários serviços de e-mail. Aí você pode vários. utilizar para qualquer coisa. Seja para enviar a senha do seu próprio e-mail, já que você aproveitou ou teve algum problema de memória devido a algum acidente ou morreu, alguma coisa assim, aí dispara essa informação. E também tem aqueles cofres de Bitcoin, né, que pode utilizar também o esquema lá de multisig para ser acessado. A galera está desenvolvendo bastante ferramentas para ajudar nesse esquema de sucessão, de herança para Bitcoin. Lá no livro tem até um capítulo sobre isso aí, que é como se eu morrer, para onde vão os meus Bitcoins. Aí dizemos algumas formas que hoje em dia já tem para ajudar a galera. Eu acho que é algo muito interessante porque é uma preocupação real, né? E o Sim, Bitcoin é sim, um sim. ativo muito conservador. Se for parar para Isso. pensar, autocustódia, autorresponsabilidade é uma ideia muito conservadora. E realmente, se você for pegar esse público conservador, todos eles vão ter essa questão da sucessão, do planejamento sucessório, Sim, beleza, isso. eu consigo sonegar, mas como que eu consigo que isso chegue na mão dos meus filhos? Então eu acho que é algo que Isso. faz todo sentido e só tende a crescer, né?
Sim, sim. E tende ainda a ficar mais fácil ainda. É porque antigamente era bem complicado. Tinha que ser de maneira bastante técnica. Hoje em dia você pode tanto delegar a terceiros, como não totalmente a terceiros, mas pelo menos fazer o esquema lá de multisig, de multi-assinatura, 2 de 3, Sim. ou qualquer outra paridade para que as moedas sejam liberadas. Como você também pode fazer isso sem que envolva necessariamente nenhum terceiro, mas que seja de forma um pouco mais técnica, como o esquema aí do botão do homem morto, que é disparar automaticamente uma mensagem quando você fica inativo. E não precisa nem ser uma mensagem com as suas seeds, né? Pode ser uma mensagem Sim, pode dando assim, dicas. dando uma Dando dica dicas, de onde isso. você guardou essas seeds. Sim, isso mesmo. Até porque se você colocar as seeds lá, por ser um serviço de e-mail pode ter essa vulnerabilidade, mas pelo menos pode dar alguma dica de onde Sim. possa estar os seus bitcoins. Até uma semente de criptografia. Ou algum lugar mesmo. Fala, ó, o segundo azulejo da entrada da sala. E ali você tem Sim, uma carteira de metal com a chave. isso. E aí tem o complemento do comentário do Anderson, que tava falando sobre a parte de herança aí, sem pagar ITCMD, bom demais. Sim, o governo não participa dessa relação de forma alguma, isso que é o mais interessante, né? Ou se seu herdeiro virou um cracudo, lacrador, e aí, aí o pai perdeu a completa. Como é que diz? Confiança? Não te tem mais como filho, porque você virou um excomungado. Aí você pode levar para o fundo do seu caixão, e ele não terá sua riqueza para ficar financiando ainda mais lacração É a lá na única frente. forma de deserdar realmente um herdeiro. Sim, o Walt Disney deve tá se remoendo no túmulo com aquela filha dele lá, lacradora, lá financiando meio mundo de agenda woke. E eles tomaram tanto prejuízo recentemente que eles parece que estão mudando, né? É Quer porque agora dizer, a era do dinheiro parecia, barato né? acabou, né? De você se financiar, porque essa galera, quando eles tinham acesso a dinheiro barato, a crédito, juros baixos, toda essa questão de conseguir se financiar, é, eles não mais ligam para o que os seus telespectadores almejam, né? Que é a Disney, a magia que eles proporcionavam ao seu público. Agora, como eles tinham dinheiro à vontade, então eles começam a produzir qualquer merda, porque não mais o dinheiro vem da mão de quem paga, chega a ser irrisório, frente aos bilhões que eles conseguem financiar, ou captar, no caso. E nem só E agora a dinheiro, água né? começou a bater na bunda, todo mundo corre sem dinheiro para ficar colocando esses projetos. E aí agora eles começam a fazer as suas reestruturações. E nem é só dinheiro a questão, né? Eles têm as histórias que eles já contaram de sucesso aí dos anos 80 e 90, que é só Sim. reeditar que já vai ter um público, mesmo sendo uma Isso. bosta, mesmo sendo uma versão Dinheiro é lacradora. só questão do financiamento, mas a agenda em si, que é de subverter tudo de lindo que eles já produziram, principalmente na parte da família, das histórias do mundo realístico. Eles agora querem incutir a agenda das minorias que querem enfiar a goela abaixo as suas ideologias. E o pior é que não é nem só a Disney, né? Hollywood inteira tá assim. Agora, para E isso é. participar do Oscar, o filme tem que ter minorias na produção, minorias entre os atores principais, minorias entre os dublês. É um negócio assim, uma política de cotas total. Isso. Sinceramente, eu só vejo isso acabando em um cinema cada vez pior, um Pelo setor. mais você está focado na qualidade e sim no que deve conter ou não conter no elenco lá, né? A galera que vai participar. É, não importa se o ator é bom ou ruim, ele tem que ser latino, ou negro, ou gay. Pra mim isso não faz muito É, sentido. Pra começar que
com quem a pessoa ali transa, como ela faz isso, não interessa, deveria ninguém ser quer problema saber. pra ninguém, né? Eu acho que tinha muito conservador que ouvia ali o Fred Mercury cantando, mesmo o cara sendo homossexual, e admirava pra caramba o talento do cara. Eu acho que é preciso Tá do saber cara isso separar mesmo, as é. coisas, né? Isso. Você pega ali um Elton John, um Fred Mercury. Aqui no Brasil teve o Cazuza, que foi um grande bandeira do homossexualismo, mas você vê que o trabalho do cara, você pode separar as coisas. Agora, ao invés de separar, eles estão juntando as coisas tanto que isso está sendo um critério, né? É que eles levam do pressuposto que todo mundo é um preconceituoso. Ou então, como Isso, aquela ideia feminista, né? Todo homem é um estuprador em potencial. isso é um grande absurdo. E aí, nisso, acabam levando essa agenda ao extremo, a ponto de forçar, de ter mecanismos que forcem pessoas a ser prejudicadas nesse caso aí. Com certeza, né? É um grande. A gente sabe que vai dar merda, né? A gente só não sabe se demora muito ou pouco, mas tá na cara que vai dar Sim. merda. Ultimamente eles têm Por isso que, tido grandes fracassos, né? sim. Por isso que temos que estar sempre nos preparando para salvar a nós e as nossas famílias. Primeiro, desfinanciando toda essa corja. E segundo, ter opções de lugares se caso a coisa fique tão horrenda aqui, a gente se saia, provavelmente saia, e pega o avião, já foi. Por isso eu acho que iniciativas que nem o Hugo, o português lá que foi para El Salvador e comprou um Sim, sítio lá, vai criar um monte de chalés, ou o professor Marco Batalha que foi para Macedônia, são cada vez mais assim, serão cada vez mais constantes. A gente vai ver muito isso. Muita sim, sim. migração, Na própria muita. live que o Renato teve com você, ele tinha tocado no ponto que o Brasil exporta muita gente de qualidade para fora. Justamente porque o ambiente aqui sufoca essas pessoas. Sim. E aí, nisso, com o comportamento dominante aqui, valendo a pena ser vagabundo, você vai criar uma massa de vagabundo. E aqueles que querem produzir, querem viver em um país que as coisas funcionem, e eles acabam indo para fora. Por mais que o país seja lindo e maravilhoso aqui em termos de ambiente, de clima. Sim, sim, é um país que tem tudo para ser um local Aí maravilhoso. você vê lá o cara da Zebedi, que é brasileiro. Tem o Alfazeta, que agora está trabalhando para a Swan Bitcoin. Tem vários brasileiros aí. O Rodolfo, que é da CoinKit. Toda essa galera do Brasil perdeu aí. Grandes bitcoins reconhecidos. O nosso TR, que é o Fiat Jeff, que é brasileiro também. Foi isso que você Você tá vê, no você vê nosso da própria TR, mulher de né? Bitcoin, né? Oi? Você tá no nosso TR, né? Tô sim, tô sim. Tá, depois me manda a sua public key que eu coloco na descrição aqui do vídeo pro pessoal seguir. Sim. Depois tem que fazer aquele nó da NIP5, né? Que tem que fazer para você ter um nome especial, para não precisar de divulgar Você ainda não a fez? public. Não, ainda não, na verdade, ainda não tive tempo de parar. Eu só baixei no aplicativo lá aquele. Esse é o Ametiste? nome do aplicativo agora. Ametiste. Eu baixei e aí eu comecei a seguir a galera lá. Tem uns bugzinhos ainda, mas a coisa está evoluindo bastante. Eu gosto dele e do Iris também, eu achei muito bom. E o Damos no iPhone é muito bom, é quase igual o Twitter. Né? Porque eles ainda não fizeram um app para Android ainda. O Damos ainda não. Mas o Iris e o Amethyst estão indo muito bem. Ó, tem uma pergunta aqui. Senhores, o que vai ruir primeiro? EUA ou a aliança China-Rússia? Os Estados Unidos, por mais degradante que eles venham está se tornando, será um dos últimos a cair assim. Eles mesmos estão se autodestruindo. Mas o esquema ditatorial russo e chinês é muito mais
perigoso assim para eles do que a própria merda que os próprios Estados Unidos e o Ocidente em geral tá fazendo. Eu acho Apesar de que que também. eu acho que os Estados Unidos cai primeiro. Desde o começo dessa guerra da Rússia eu tô falando isso. Sim, sim. Porque o que mantém o dólar forte é o petróleo, é a Arábia Saudita. E agora a gente tá vendo o que eu falei lá no começo do ano passado, que era a Arábia Saudita negociando em outras moedas. Até o Brasil tá tentando negociar em outras moedas. Mas isso aí é diante porque não é necessariamente só o petróleo em si, mas o poderio bélico e de influência que os Estados Unidos têm. Sim, Que acaba que ele parece que eles estão cagando para lá o esquema lá com a Arábia Saudita. Que você viu agora, um outro movimento que ele fez foi para fechar parceria com a Venezuela para comprar petróleo da Venezuela, por exemplo. E aí você vê que a ligação do petrodólar em si não voga tanto, porque a influência de poder que eles têm, principalmente do controle do SWIFT e outras influências que ele tem mundo afora, como bases militares, até financiamento de grupos internos em cada tipo de país, é muito forte. Mas eu acho que tudo isso tende a ruir. Não é? Sim, tende a ruir, sim. Sim. A moeda ela não serve para nada se você não consegue comprar os produtos que uma moeda deve servir para comprar. Então o próprio SWIFT nesse último calote, que foi o bloqueio da Rússia pelos Estados Unidos, ele mostrou que o sistema SWIFT, que o dólar não é uma moeda eficiente para transações internacionais, porque os Estados Unidos não é fiel à sua promessa, né? E foi mas ainda assim, ele será das últimas a morrerem. Eles têm um poderio bélico gigantesco. E a China não tem como virar uma moeda de transação mundial, justamente porque, além de que eles mesmos não querem se abrir tanto assim para o mundo, e além do que também eles são muito mais perniciosos do que os Estados Unidos, né? Você não acha que a ONU pode criar uma CBDC? A FMI tem como é o nome do negócio da moeda da FMI? A SDR. E nem por isso conseguiu bater de frente com o dólar. Ainda, né? Mas a Rússia, dominando parte da Ucrânia, a Rússia detém praticamente todo o mercado de commodities europeu. De combustível a alimentos. Né? Porque a Rússia tem o combustível, o gás natural, petróleo e carvão, e a Ucrânia tem os alimentos, grãos, animais. Ela dominando isso, ela tem um mercado enorme ali na Europa que vai ser obrigada a negociar com eles. Não vai ter alternativa. E ainda vai ter a China por trás com um caminhão de dinheiro que a China tem e um exército de 1 bilhão de pessoas. Eu não sei não se os Estados Unidos têm potência hoje, né, com essa guinada progressista dos últimos 20 anos, para peitar isso aí, viu? Ou se eles não têm interesse também, né? Porque o que tá acontecendo, tem a questão lá de Taiwan lá. Saiu um estudo recentemente lá de uma... Não lembro agora, eu só falou lá no canal do Mundo Militar, que o Estados Unidos não teria munição para um dia lá. Justamente por conta da questão logística. Porque como Taiwan, por ser uma ilha, e está muito próximo da China, e eles conseguirem fechar todo o espaço marítimo e aéreo, seria bem complicado. Eles teriam que utilizar os parceiros deles ali naquela região para tá deslocando munição. Mas em contrapartida também deixaria também esses parceiros também vulneráveis também. Aí seria tem todo esse dilema aí. Seria um novo Pearl Harbor. Eles teriam que jogar uma bomba atômica ali, que é a única forma deles chegarem, atacarem o inimigo e saírem sem ter que ficar um dia gastando bala. E eles não estão dispostos a fazer isso. Com o Biden cagando nas calças, com a Kamala... Por enquanto a China tá só testando, né? Para saber até onde eles podem ir. Até que eles decidam ir logo de vez partir pro pau. Porque mesmo os Estados Unidos ainda estando debilitado e fraco ultimamente, mas eles ainda não... Como é o nome da palavra? Não subestimam, né? Não subestimam os Estados Unidos. Mas porque a indústria militar lá é muito forte.
E eles estão doidos para que aconteça alguma guerra, para eles começarem a vender as porra dele tudo lá. Mas eles querem mais vender para comer. E eu acho que o que o Biden ele almeja isso aí, eu acho que ele almeja que aconteça uma coisa lá com Taiwan. Assim, eu também acho que ele quer, até porque se ele Teve lá salvar Taiwan, ele vai ser um a Nancy herói. Pelosi que foi lá para Taiwan. Teve uns embaixadores americanos que foram lá para Taiwan. Eles também estão jogando o jogo lá, né? Porque por mais que exista a ala progressista lá, existe também a ala também que quer destruição total. Em todas as guerras que os Estados Unidos se meteram, que se os Estados Unidos se meteu, sempre tiveram os democratas no poder. Que tem o track record de mais guerras com democratas no poder. Ainda tem a questão Existe a ala lacradora democrata, existe a ala bélica democrata que quer que a porra comendo no centro. E eles ainda vendem armas, né? Então. Sim. Inclusive, o professor Alexandre Costa pode até dar até mais detalhes sobre isso aí. Sobre a questão da ordem política e econômica pelo mundo. Mas eu Porque acho tem lá que o bloco europeu que tá tentando também se desvencilhar dos Estados Unidos, lá para a França, lá fazendo, tipo, dizendo ao Xi Jinping lá que se rolar alguma coisa, eles não querem ter nada a ver com isso aí. Eu acho tem que... a própria Alemanha que desativou hoje a sua última usina nuclear, entregando praticamente toda a sua soberania energética para a Rússia, que vai forçar eles a fazerem acordos se eles não conseguirem fazer com que consiga alguma outra matriz energética barata para eles extraírem lá. Uma coisa que o Trump avisou, né? O Trump já tinha falado sobre isso em 2016. Sim. E aquilo, né? Os Estados Unidos perderam um presidente que, por mais que eu tenha minhas diferenças ali com essa direita conservadora... E pelo menos barrar, né? Republicana, sei lá. Ele seria um cara macho o suficiente pra falar, se vocês mexerem comigo, eu vou apertar o botão e vocês estão fodidos. O Biden, sim, cara, o Biden é o cara que, assim, eles vão ficar testando o limite dele até não poder mais. E na hora que não pode mais, aí eles vão bater com tudo. Eu acho que a Rússia só não escalou ainda mais para tocar o terror geral na Europa, porque tem a OTAN ali, né? Por mais que a Ucrânia tá beneficiando tanto o lado europeu, quanto americano, quanto o lado russo. Então enquanto tiverem os ucranianos sofrendo ali naquela zona de conflito, tá sendo bom para todo mundo. O que Putin não é besta é de cruzar o limite lá da OTAN, né? Senão o cacete vai comer. Vai mexer ali com a Suíça, com a Polônia. Aí o bicho pega. Acho que a Finlândia, aqueles países lá que não estavam na OTAN, que conseguiram passar rapidamente para entrar na aliança, e a Ucrânia nunca conseguiu isso em menos de pouco tempo para entrar, com o processo já tudo finalizado, como já está para a entrada da Finlândia. Agora eu acho essa questão da OTAN também meio hipócrita, não sei. Porque eles disseram que queriam desfazer a aliança no momento que acabou lá o Muro de Berlim, né? A queda do Muro de Berlim. Isso mesmo, isso. Aí só que eles acabaram, mantiveram e ainda expandiram, né? Sim. E com a influência total ali dos Estados Unidos. E se eles saírem da aliança, aí quebra tudo, porque a maior parte do orçamento é tudo os americanos que pagam. A Ucrânia está sendo hoje um grande território de lavagem de dinheiro do governo americano. Sim. Bilhões e bilhões. E também não concordo com essa galera anti-americanista que quer tocar um pau em tudo. Por mais que esteja lá os burocratas lá querendo causar uma confusão no mundo, mas prefiro muito mais viver sobre a Pax americana do que a Pax russa-chinesa. Que aí pode transformar em uma Coreia comunistão da Coreia do Norte para o mundo inteiro. Sim, eu acho que se você puder escolher entre qual ditadura você vai ser submetido... escolher a menos pior, né? A americana já é horrível, né? Hoje ela já é assim, mais intrusiva do que todos os governos do mundo antes dos anos 80. Mas ainda assim é menos pior do que a Rússia ou a China.
Ou a Porque Coreia do Norte. alguns direitos de liberdades ainda prosperam ainda. Não graças aos políticos, né? É mais uma questão Isso, cultural cultural isso, de uma Desde lá população que não aceita. dos pais fundadores, né? Que conseguiu Sim. amarrar uma coisa bem que agora está sendo desatada e toda degenerada. Você pega ali na Segunda Guerra Mundial, por que a Alemanha invadiu a Polônia e não a Suíça, né? Porque a Suíça tem Sim. 8 armas por habitante. Você ia mexer com os caras. Eles não têm Vai. exército, mas eles têm 8 armas por habitante. Eles formam o exército na hora. Isso. Então tem muito uma questão cultural aí. Os Estados Unidos herda muito dessa questão cultural. Até por ser muitas pessoas foram fugitivos da Europa, né? Sim, Então sim. eles prezam muito a sua liberdade, a sua família ali, seu terreninho, o seu território. Todas as guerras americanas foram por conta disso, né? Sim. Então, além, é claro, de ter sido berço ali daquela ideia anti-escravagista e tudo mais, que são ideias que, querendo ou não, influenciaram muito bem o mundo para um lado muito positivo, né? Talvez se não fosse Sim. aquela Revolução Americana, nós teríamos escravos até hoje e viveríamos em condições diferentes, não sei. Sim, o país que se projeta, né, para ser uma potência mundial, porque sempre na história teve potências mundiais. Teve Roma, nesse nosso tempo os Estados Unidos. Algumas coisas teriam que acabar, né? Até para que eles tivessem a forma de penetração com parcerias em vários países. E também impor também sua vontade também. É isso. Mas eu ainda acho que eles vão quebrar. Acho que é uma fórmula cantada aí dos últimos 30 anos. Ah, sim, o grande império, uma hora vai quebrar. Não só Agora eu quero ver como é o grande império. Eu acho que há uma... A escola de Frankfurt, ela deu uma guinada do mundo para a esquerda sem que as pessoas percebessem. Não é... Sim, porque os intelectuais são uma das classes mais perversas, capaz de mudar o curso inteiro da história, né? Depois que ele viu lá que as escola foi chamados revisionistas, né? Viu que aquela balela dos trabalhadores univos e que viu que o trabalhador só queria chegar em casa no final de semana, tomar sua cerveja, fazer seu churrasco e contanto que o dinheiro caia na conta todo final do mês. Eles utilizaram o lado cultural, né, a questão da guerra cultural, para avançar a sua ideologia. Sim, eles transformaram uma agenda econômica numa agenda cultural. Sim. E o lado cultural se alinhou a toda essa guerra cultural se alinhou com a questão financeira. Porque para você fazer avançar as suas agendas, você precisa ter pelo menos influência nos economistas, né? Que sucessivamente irão assumir cargos por onde jorra o dinheiro, né? E você pega, por exemplo, a BlackRock, né, que tem mais de 15 trilhões de dólares em gestão. É o maior banco, né, de investimentos do mundo e ao mesmo tempo é o criador da agenda ESG, né, o ESG, lá nos anos 80. Hoje, nenhuma empresa consegue um empréstimo, seja da BlackRock, seja de outros bancos que não são ligados a ela, se não tiver um selo ESG. Isso é um cabresto que eles colocam justamente para manter o controle. Sim. Porque tudo é controle. Que agora é assim, você quer um empréstimo, mas o seu CEO é negro, você tem algum diretor negro, você tem uma diretora negra, você tem um diretor trans. É assim, cara. E você tendo o poder de fazer, é muito mais importante do que você ter o dinheiro de fazer, porque o dinheiro é só uma consequência. Sim. Só quando você tem o controle total da situação, você consegue fazer com que a pessoa faça aquilo que você quer. O dinheiro já vem naturalmente, a partir do momento que até você também já é amigo de quem imprime lá o dinheiro. E assim, essas empresas elas competem com bancos internos, né?
Então você vai pegar empréstimo, você tem uma empresa pequena, você vai pegar empréstimo no Itaú, é 18% ao ano de juros. Aí vem um banco internacional. Ele só exige que você tenha uma diretora negra. Mas os juros dele é 2% ao ano, 3% ao ano. Pô, você vai contratar a diretora negra e pegar o empréstimo a juros de 2% ao ano. Então eles acabam vencendo nessa questão. Eles têm um ambiente controlado, né? Isso. Onde você tem controla pessoas e empresas que, por mais que uma seja concorrente da outra, mas você é o dono ali do jogo. No final, o dono da empresa ele tinha um sócio que era o governo. Agora ele tem mais de um sócio, que é um governo e uma agenda ESG que pode ou não ser ligado ao governo. O governo não precisa de uma lei dizendo que tem que ter uma diretora negra, um diretor trans, um diretor gay. Basta que os maiores bancos do mundo apontem nessa direção que você vai ser obrigado a fazer, ou o seu concorrente vai fazer, vai ter um produto mais barato, vai ser mais competitivo e você vai perder no mercado. Olha, você vê como o poder era nesse sentido aí. Que bizarro que as coisas estão se tornando. Eu vou colocar aqui, tem uma mensagem do João, contador. Vou pôr na tela. Ela não cabe toda na tela, mas ó, enviei R$79 para sua Pix, transformei em LBTC, que é da Liquid, enviei para Conhos e de lá saquei para Light Network, recebi R$66,59. Taxa de 7,55. O que você acha? Pelo meu cálculo aqui, foi uma taxa de quase R$13, tá? Não foi 7, não. Ótimo, se você que não quer. Só nisso aí você já ficou a privacidade, o set de privacidade aumentou bastante. Sim. É uma questão totalmente privada. Isso, e por isso. Como é que diz? Você pagou o valor foi correspondente para aumentar a sua privacidade. Se quiser taxa zero, tem que jogar no exchange e tirar de taxa zero, por exemplo, lá na BIPA, na Binance, nessas plataformas aí. Sim. Você paga, mas você tá pagando com seus dados, né? Eu só faria um teste aí com um valor um pouquinho maior e comparava as taxas para ver se para um valor maior compensa ou se as taxas sobem. Né? Se as taxas geralmente a galera utiliza esse serviço com valores bem maiores, porque a intenção para o seu endereço ali público não cair em alguma casa aí de análise de cadeia, como a chain análise. Você fazendo isso aí, você já aumentou em muito o seu set de anonimidade aí na rede aí. Sim. Esse roteiro que ele mandou aqui é um roteiro para comprar sem KYC muito bom. Tem assim, o que nem o Doom postou outra vez, foi como esconder BTC. Compre BTC em corretora KYC, jogue tudo para algum endereço custodial tipo Coinos para embaralhar o tracking e depois saque. Declare para os parasitas que você fez o swap de todo o BTC para o USDT na Liquid. Carregue o USDT na sua declaração pelos próximos anos. Pronto, já anonimizou a transação. É o que eu falei ali na live dos bitcoinheiros, né? Fazer essa do Bitcoin para o USDT e aí você declara o USDT, na hora que o Bitcoin sobe, você pode até fazer o caminho inverso e declarar o 0 a 0, né? Você fala, ó, comprei 15 dólares. E aí o próprio o Doom explicando respondendo a um cara lá, ele falou que P2P é ótimo, mas também tem alguns problemas. Vendedor geralmente cobra o ágio de pelo menos 5%, a transação de maior valor é 2K, tem que tomar cuidado porque a Receita Federal pode pegar, e em momento de queda forte no BTC, você não acha o vendedor tão facilmente. Tem um esquema para comprar sem KYC que eu achei genial, que o Fábio posta lá, o Fábio do Bitcoinheiros lá do Espírito Santo. Sim. Que é comprar na Azteco. Aí tem um vídeo dele lá que ele mostra Aí troca lá numa casa de uma lotérica, né? Eu vi no meu vídeo, muito bom. Aí você compra. Ele dá uma dica lá de um CNPJ para usar, um CPF para usar ali. Eu achei bem inteligente a ideia, né? Dá para usar gerador de CPF na internet também, não tô falando para usar, tá? Polícia Federal, Receita, sei lá. Mas dá para usar, você pode usar de outras pessoas, então tem alguns aí que você consegue CPF deles em público, só jogar lá no Google. Não tô falando para usar, mas dá.
Então, de repente, enquanto o cerco ainda não fecha ainda mais, porque vai fechar ainda mais, é uma boa ideia. A ideia é acumular satoshis enquanto a gente pode. Porque daqui a pouco já não tem mais para comprar porque e vender, não. a predação regulatória vai crescer cada vez mais. E vai ficar cada vez mais complicado você comprar BTC de maneira mais pura, no caso. Né? O cerco vai apertar. Mas a grande vantagem é que eles não poderão confiscar tão facilmente como confiscaram o ouro. Eles podem aumentar a predação regulatória, mas não podem fazer como fez lá o ouro lá em 33. Eles não vão conseguir... Mas assim, quem já declarou? Quem já declarou que tem e... Quem declarou tudo, aí vai se foder. Agora a intenção não é que você declare tudo, como o próprio Renato fala. Sim, você tem que declarar. Se você for para uma jurisdição, a galera exigiu, foi para Zug, ou então para El Salvador, por exemplo, eles querem o BTC, a origem do BTC. Aí você apresenta a parte declarada. Agora, a parte não declarada, você pode ficar com você. Você pode ficar fica mais protegida, né? Sim. Declarar uma parte como estratégia, eu até acho que faz todo sentido. Mas assim... Tem suas vantagens. Mas não declarar tudo, né? Senão você vai estar se entregando já pro leão. E no Brasil, a gente tem tradicionalmente o vazamento de todos os dados da Receita Federal todos os anos. Né? Todo ano a declaração de imposto de renda de todo mundo vaza. E isso é público. Tipo, você vai lá na 25 de março, você compra lá um CDzinho com a declaração de imposto de renda de todo mundo. Cara, eu não fico confortável sabendo que tem um monte de gente aleatória aí, além do pior bandido possível, que é o Estado, sabendo que eu tenho Bitcoin, sabe? E é uma coisa que me vem à cabeça também. Sim. De repente, sei lá, num país que você tem PCC, Comando Vermelho, um monte de crime organizado aí super estruturado, mais até do que o governo. De repente essas informações não são muito inteligentes de serem colocadas. Ainda mais um país como o Brasil, né? Sim. Tem uma pergunta interessante aqui, do Anderson. O Renato, na live com a Bruna Torlai, disse que Red Pill virou termo terrorista. Vocês pretendem mudar o nome do livro? Não faz. Não vou mudar. Primeiro, eu tenho preguiça. E segundo, que o livro, o nome do livro enquanto identidade visual pegou. E aí, para eu falar de novo, falar de todo o rebrand, fazer tudo isso aí, eu não estou muito afim, não. E se eles vierem atrás da gente, melhor, não existe publicidade negativa, né? Sim. Vai ser melhor ainda, que pelo menos o Brasil inteiro vai ficar conhecido o livro. E sempre terá um veleiro, né? Aí, o problema de você não declarar, como será no futuro? Como você poderá vender? É isso eu falei. Você não pode... Não se deve declarar tudo, mas não declarar em partes. Porque se você for para alguma jurisdição que peça a origem dos bitcoins, pelo menos que seja uma jurisdição onde se respeitem as leis, seja um país índole, tenha um modo de vida como não tenha tanta violência. Um exemplo, Zug, você vai para Zug lá na Suíça, lá no cantão de Lugano, onde você tem várias isenções você pode comprar residência fiscal lá. Mas você não precisa declarar a fonte da onde você comprou os bitcoins. Você pode declarar quando você tiver essa estratégia para sair. É uma coisa que eu já falei até com o contador, né? Você pode fazer ali uma NFT na Liquid e vender para um anônimo que coincidentemente tem a mesma quantidade de bitcoins que você. E aí você declara essa venda. Você fala, fiz uma arte aqui e um trouxa pagou 200 mil reais em bitcoin nessa arte. Aí essa declaração você paga o imposto e aí você pode ir para qualquer lugar que você vai ter esse bitcoin legalizado. Eu não manteria a base de dados da Receita alimentada por muito tempo, não. Eu faria isso caso precisasse. Sim. E fora também lá na frente, uns 20 anos, e tenha uma boa grau de hiperbitcoinização. As máquinas de POS, o modo de você pagar coisas no dia a dia,
Vai ser muito mais fácil. Você não vai precisar nem declarar. Você vai, ao invés de você converter para moeda local, terá os sintéticos colateralizados, hipercolateralizados em Bitcoin, onde você vai utilizar seus saldos diretamente, sem precisar passar sem tocar em Fiat. Sim, sim. A tendência é que cada vez mais produtos e serviços em Bitcoin. Sim. Por enquanto, tem uma iniciativa muito boa, que é lá do Jack Mallers, nos Estados Unidos, lá com a empresa dele, Strike. Onde a conversão já é feita automaticamente. Você não precisa mais converter o seu saldo em BTC e que está em Lightning para dólares normalmente. A própria ferramenta lá, ele fez a parceria com a Square e uma das maiores máquinas de ponta de venda lá nos Estados Unidos, onde isso aí é feito automaticamente. Aí o comerciante vai dizer se ele vai querer receber direto em dólares ou em Lightning. Isso é uma solução muito boa. Provavelmente isso vai demorar muito ainda para vir aqui para o Brasil, mas é uma solução muito, muito legal para saber como é que vai ser lá na frente. Uma vez lá na frente, não vai nem precisar nem passar por Fiat diretamente, ou ser convertido. Ou se for convertido, ser pelo menos em sintéticos. Sim, exatamente. Tem uma última pergunta aqui, ó. O Voepa disse que se não der para ter no mínimo um Bitcoin até 2026, não adianta nada. Ainda estaremos presos ao CBDC. Se o Bitcoin não der para fazer a alavancagem, não ajudará muito. Cara, o Voepa tá criticando bastante o Bitcoin ultimamente. Você acompanha? Ele já como é que diz? Já promoveu um monte de golpe já, aquele, como é? Bitcoin Banco. Ele... Um monte de shitcoin. E também ele por mais que ele entenda entendesse no início, eu acompanhei ele no início, os fundamentos do Bitcoin, ele acabou também sendo ludibriado pelo conto da sereia das shitcoins. Sim. E aí as críticas dele meio que a crítica de um monte de bando de abestalhados que dizem por aí, mas que nem vale a pena. Eu confesso que no começo eu acompanhava bastante ele. E deixei já. Quando dizia uma coisa sensata, né? Depois ficou falando um monte de besteira, tanto é que nem o canal dele cresceu de lá pra cá, de 2016, 2017 pra cá. Essa até quem chegou mais novo aí acabou sendo ludibriado por outros golpistas melhores que eles ainda. Melhor do que ele. Quem entrou nos últimos 2 anos é fanático ali no Baques, no amigo do Baques ali, o coronel lá. O Bach conseguiu ter uma boa projeção aí. Acho porque também ele fala muito também de mercado tradicional também. Algo assim. Sim. Aí ele faz umas análises. E apesar de que ele respeita o Bitcoin, por mais que ele seja um pouco shitcoinheiro, mas ele respeita muito bem o Bitcoin. Por isso que ele acabou não caindo no limbo tanto assim. Você vê que todo mundo começa a falar mal de Bitcoin e acaba caindo na irrelevância. O Criptomaníacos também, né? Ele vende lá as ideias com shitcoin, mas ele sempre fala bem do Bitcoin e ele mesmo se diz maximalista, né? Mas por uma questão de empresa, ele tem os outros produtos. E até 2026 ou não, como ele falou aí, não se dá para dizer o que cada um deve ou não comprar. Isso depende muito mais da condição da pessoa. Não é uma imposição. Pô, eu acho que um Bitcoin já é uma meta legal. Hã? Um Bitcoin é uma meta legal. Sim, uma meta legal. Apesar de que... Se você puder se você trabalhar para a gringa, rapidinho você consegue juntar um Bitcoin. Ou se você pegou no início, você conseguia juntar um Bitcoin. Agora você, aqui no BR, a economia fodida, é muito, muito complicado. Mas que pelo menos a galera, em vez de gastar o dinheiro com droga, puta, cachaça, ter pelo menos um dinheiro que tem um dinheiro para guardar e acumulando o máximo de satoshi que você puder. Tem uma pergunta aqui, como que faço para comprar esses sintéticos? Ainda não tem, né, um sintético hipercolateralizado em Bitcoin. O que a gente tem são alguns sintéticos assim, a Liquid... Tem a Collider, que é uma exchange que criou um sintético de Bitcoin. Tem alguns projetos na Liquid, esqueci o nome agora do... que eles vão também ter uma previsão de criar também uma sintéticos de colateralizado em Bitcoin. A Collider é uma exchange que trabalha com Lightning.
E você pode fazer o login diretamente com o seu Lightning URL. Ah, que legal, essa eu não conheço. Holiday. Holiday, depois eu vou dar uma olhada. Aí tu vai trade lá tudo com Lightning. Interessante. E transformar para o dólar que eles fizeram lá. Mas E eles também têm uma carteira para web também. Mas é algo que ainda tá engatinhando, né? Não tem um mercado de Não, sintéticos. não, assim, grande assim não, que dê para você fazer Tipo, várias coisas ainda não. Mas comprar tem várias, ações da várias... Apple com Não, sintético aí em teria que Bitcoin. fazer parcerias com empresas assim, mas até agora não tem não. Em breve vai ter. A Robinhood, por exemplo, é uma empresa que muito provavelmente entrará nessa. Provavelmente eles vão aceitar dessas empresas centralizadas que são stablecoin lastreada em títulos podres, como o USDT, o BUSD, aquela da Coinbase. O da Coinbase é o Tem SBT. algumas iniciativas na sidechain da RK, que tem também os sintéticos também de dólares também. Tem lá com o Sovereign. Por enquanto, dá pra você fazer nativamente com essas plataformas aí. Você guardar, por exemplo, você manter em vez de você ficar, principalmente para quem faz trading, você manter, ou em vez de você manter os saldos em BTC, a maior parte, você pode reservar uma parte do seu capital para você comprar BTC assim que cair lá na frente. Aí você utiliza esse sintético de dólares, que é da própria plataforma, para comprar novamente. Já que a dificuldade para você operar com dólares reais é bem complicado. Porque para essas plataformas não terem problema com a parte regulatória, né? Que é o que acontece já com as stablecoins normais, que é o SDT, BUSD. Tem uma pergunta aqui do Mini Rig. Alan, poderia explicar como funciona aquele esquema de financiar o imóvel dos pais e alavancar? Alavancar como? É fazer o contrato de gaveta, que o Renatão sempre fala. Que é você conseguir um empréstimo de financiamento de imóvel e comprar o imóvel dos seus próprios pais. Sim. E aí você recebe esse dinheiro e continua morando na mesma casa. E bota eles como usufrutuários. Sim. E aí contrata o serviço do Ojeda e do Libertário Contador para ficar o mais redondinho possível. Isso. Lá a parte contábil quanto tributária também. E aí você compra Bitcoin. Não tem por que alavancar, tá? Isso. Essa questão de alavancar... Aí pronto, você fez isso aí, comprou dos seus próprios pais, conseguiu um empréstimo no banco e você compra Bitcoin, não precisa alavancar. Porque é muito perigoso, principalmente pelo lado psicológico. Principalmente em um mercado de alta que a tendência dos melhores traders, até os melhores traders, até cometerem besteira, né? Fora também você ter a tecnologia competitiva para fazer as operações rápidas. E fatores externos podem influenciar no preço em um momento ou outro. Então, uma guerra... Inclusive, existem vários estudos que ou você comprar diretamente lá o Bitcoin, ou então fazer o DCA, bateu em tantos anos também você ficar fazendo trade. Que é como a gente diz no livro lá, você catar moeda na linha do trem. Ficar fazendo trade toda hora, sendo que essa atividade, você não vive disso. E a 99% de quem faz trade perde. Além justamente por isso você não tem a vantagem competitiva. Né? Isso é. Você não tem os melhores computadores, você não tem os melhores programadores para fazer os melhores bots, você não tem o capital para ficar manipulando o mercado. Sim. Tem gente que um ou outro tá ganhando aí, mas se você olhar na totalidade, a maioria perde. Então é melhor você fazer isso aí, o esquema aí de pegar o empréstimo e comprar lá de uma vez, ou então fazer o DCA. É um grande cassino, né? É um cassinão. O DC comentou aqui: imobilizar 140 mil reais não é para todos. Mas você não precisa comprar de uma vez 140 mil reais. Você pode ir comprando aos poucos, fazer o DCA. Sim. Compra 100, 200 reais por mês e em 5 anos você tem 140 reais, 140 mil reais. Por isso eu disse naquela parte ali do voo aí, que antes de 2026. Sim, eu entendo que vai ficar mais difícil, com certeza. Mas a pessoa vai comprando nas suas condições, né? Sim. Até porque, por ser uma moeda que aumenta de valor frente às Fiat, então aquelas pessoas que hoje pode ser considerado um valor baixo, um exemplo, 5 mil reais em BTC, lá na frente vai estar um exemplo, 50 mil reais com a desvalorização das Fiat, por exemplo. Sim. Se você for parar a pensar... Isso aí é só ter a disciplina de ir guardando.
ver atividades econômicas que te ajudem a acelerar o processo. Se você trabalha de carteira assinada, por exemplo, você arranjar algum outro esquema para você ganhar mais dinheiro. Se você empreende, procurar diversificar os seus empreendimentos para você ganhar ainda mais receita, aumentar o modo de você aumentar seu faturamento. E ter várias fontes de receita. Aí assim você vai tendo estímulo para acumular ainda mais Bitcoin. Sim. Fazendo outras atividades produtivas que façam que você ganhe mais papel lastreado em honestidade política para trocar por BTC. Aí o Mini Rig perguntou de novo aqui. E como eu compro 150 mil reais em Bitcoin? Em OTC, geralmente isso aí é mais fácil, justamente até por conta da questão da liquidez. Vários exchanges oferecem serviço de OTC, que é você comprar diretamente com o exchange, ou então com algum P2P que tem uma alta liquidez imediata para você conseguir nesse valor. Sim, tem. Mas esse serviço de OTC é bem comum em várias exchanges. E tem bastante P2P que é só OTC, só fazem transações. Inclusive, 150 mil reais é pouco, né? Eles fazem transações de milhões. Isso, essa galera gira de 500 mil para cima. Sim. Geralmente, quem trabalha com OTC mesmo, nervoso mesmo, pesado, a galera só de 500 mil para cima com valor considerável. Aí tem aqui a pergunta da Regina. Se a gente acha que o despejo de bitcoins vendido pelos Estados Unidos fará o Bitcoin cair. Exemplo, a Mt. Gox não irá liberar também para os clientes. É aquela questão dos apreendidos, né? Sim, geralmente esses bitcoins apreendidos dos Estados Unidos que eles vão desovar, eles fazem um leilão. Eles não vendem diretamente em exchange. Para que a cotação possa vir ou não a cair. Depende do colchão que os compradores podem, da galera que está comprando, pode suportar. Mas geralmente eles vendem para um leilão. Aquele cara mesmo, que o nome dele é um investidor que comprou também em leilão alguns bitcoins. Eu sei quem é, mas não lembro o nome. O Tim Draper, o nome dele. Tim Draper comprou uma das boas partes dos BTC lá como é o nome daquele site de drogas mesmo que o pessoal vendia? Silk Road. Silk Road, comprou muito. E geralmente já tem gente já interessada aí já para comprar esses BTCs que eles desovaram aí. E aquele lá lá da Mt. Gox, muito provavelmente poucas pessoas irão vender. Elas vendem agora que o Bitcoin está valorizando bastante. E da fora que o papel moeda lastreado em honestidade política perdeu muito mais valor. E mesmo que elas vendam, eu acredito que o mercado absorva tranquilamente. O que mais irá se trabalhar é a questão do FUD. Lá das notícias que irão dizer que irá desabar o mercado e ia ocorrer uma hecatombe, como foi feito em vários anos aí, com a ameaça da desova da Mt. Gox. O que a Regina tá falando aqui não é a desova dos clientes, né? É aquele caso do hacker, que não foi nem um hacker, era um cara que fez várias ordens de saque na Mt. Gox, e eles pagaram essas ordens de saque sem que ele tivesse os fundos, né? Porque ele foi esperto, ele viu que as ordens eram registradas a cada 10 minutos, ele fez um monte de ordem numa janela de 10 minutos. E eles pagaram, tipo, 100 milhões de dólares. E isso foi considerado um ataque hacker, não sei porquê, porque não é um ataque hacker. E o governo americano pegou esses bitcoins pro governo. E agora ele falou que parte desses bitcoins vão ser leiloados e parte vai para Coinbase. Mas ainda assim é uma quantidade pequena, tá? Não é algo suficiente para manipular o mercado. Assim, que nem o que o Alan comentou é os clientes da Mt. Gox que foram prejudicados porque ela faliu, que vão receber um crédito de Bitcoin na Coinbase. E eles vão ter um prazo para decidir se eles vão vender e trocar por USDT, o par, né? Ou se eles vão manter isso em Bitcoin. E muito provavelmente eles vão manter em Bitcoin porque o Bitcoin está subindo. Sim. E as pessoas que venderem, o mercado vai conseguir absorver.
E muitos desses Bitcoin pode até ser vendido, fazer o contrato com a corretora para que seja tudo vendido em OTC e não jogar no book de ordens lá para ocorrer alguma confusão Uma distorção, de né? preço. Porque se cair só lá, o resto do mercado vai fazer a arbitragem. Sim. Então, para eles não é vantagem. E para todo mundo é vantagem o Bitcoin cair. Então, até eu tô torcendo para cair. Porque aí eu compro mais. Mas bem provável que seja feita via OTC. A corretora venha vender faça uma proposta para esses clientes, lá que teve o processo coletivo, né? Tem um rapaz aqui falando de Baby Doge. Entra nessa não, cara. Se você teve um lucrinho com isso, vende logo. E várias dessas moedas meme que são criadas todo santo dia aí, justamente para fazer quem entrou primeiro ganhar o dinheiro, principalmente o criador. E tem aquela Shiba Inu que acabou também ganhando uma atração bem forte, principalmente por parte de várias exchanges que listaram ela, e assim ela começou a ter bastante liquidez. E se não me engano, ela foi deslistada hoje da Binance, hein? Sim. Essa porcaria dessa Shiba Inu aí. O Mini Rig perguntou como compra anonimamente. A gente tava comentando isso mais cedo, mas eu recomendo que você dê uma olhada no Fábio Silva, ele tem um canal no YouTube. Tem um vídeo lá sobre Azteco, muito bom, ensinando a comprar valores baixos de forma anônima ali, pagando em dinheiro na lotérica. Eu achei bem interessante. Antigamente era bem mais fácil, né? Que o PDSP às vezes não precisava entregar seus dados para a Receita. Hoje em dia, pouquíssimos PDSP, e somente com pessoas indicadas, eles fazem a venda sem fornecer seus dados para a Receita Federal. Quando eu tenho, eu vendo. Quando eu tenho para vender, eu vendo sem KYC. Mas são valores baixos e não é sempre. Ou fazer o esquema lá que o Doom ensinou lá. Sim. Mesmo que você compre em uma exchange de KYC, você utiliza alguns serviços, como a Coinus, como é o nome a Coinbox, né, que você falou? É CoinOS. CoinOS, Essa é a última, hein, que já tá dando 2 horas de live, o Alan já tá cansado. Acham que o governo brasileiro irá proibir ou taxar o Bitcoin no Brasil? Bom, eu acho que todos os governos vão proibir e taxar o Bitcoin, muito provavelmente proibir o Bitcoin em algum tempo. Tá, a gente tem que aproveitar enquanto a gente pode comprar e vender à luz do dia sem ter que se esconder muito. Sim. Mas já ir se preocupando com OPSEC, se você tiver um Node, rodar o Node em Tor, em ter hardware wallets seguras, porque esse cerco vai fechar cada vez mais. E primeiro eles começaram com a parte fácil, que tem menos atrito, né? Que é aumentar o grau de regulação. Assim que eles se sentirem que a água batendo na bunda, eles se sentem muito ameaçados, o que eles vão querer fazer é a proibição. Mas ao mesmo passo também haverá países que serão paraísos regulatórios também para o Bitcoin, que aceitarão o Bitcoin, até porque aqueles que não aceitarem irão perecer. Agora, que aqueles que aceitaram o Bitcoin nas suas determinadas condições irão ter um salto de como é que posso dizer? Qualidade de vida, né? De qualidade de vida, isso é. Um avanço tremendo, como o El Salvador está tentando fazer lá com os vulcões do Bondes e a cidade de Bitcoin que eles querem fazer com a receita desse investimento. Eu vou falar para você que eu não tenho muita fé no governador lá, no Bukele, mas a ideia de minerar Bitcoin usando energia geotérmica de vulcões é algo legal pra caramba, porque é uma energia que tá lá disponível, só não tá sendo aproveitada. Pô, imagina se o Chile entrar nessa. Sim, sim. Com 14 vulcões ativos. É algo que vai mudar o mercado nos próximos anos. Sim, o bom é que a ideia foi lançada, né? O da ideia foi lançada. Sim. E agora cada um irá correr para tentar ver quem consegue implementar primeiro, ou então quem se der errado nenhum, aprender as lições do que porque deu errado ou não, e melhorar. Com certeza. Mas já é um começo. Porque muitos países não querem ficar dependentes do FMI, nem do Banco Interamericano, esses bancos aí que... Somente aqui na América Latina. Sim. Depois desse calote americano, a própria RedSwap virou
um ponto frágil na economia de vários países. Se você tem um Sim, país sim. com qualquer atrito com os Estados Unidos, você pode se ferrar nessa. Sim. Então faz muito sentido olhar para outras para alternativas e o Bitcoin é uma excelente alternativa. Ah, isso mesmo. Isso. Bom, Alan, vamos encerrar. Pronto. Eu agradeço demais, tá? É uma grande honra tê-lo aqui. Pra mim também foi bem legal. Foi bem legal. Pena que a luz caiu no meio, mas a gente continuou a live aqui. E, bom, é sempre um prazer recebê-lo, conversar contigo ali nos Spaces, quando a gente interage ali no Twitter. E vamos marcar uma live aí quando lançar a terceira edição e o Black Pill. A gente ajuda a divulgar também. Sei lá, de repente sorteia uma edição, alguma coisa. Sorteia Vamos sim. até da segunda edição, se você tiver estoque. Não sei, se quiser sortear, a gente pode fazer. Eu tô sem estoque aqui. Pra quem tá vendendo livro, é o pessoal da Refúgio Bitcoin. E tem também lá no Mercado Livre, tem na Amazon a versão impressa e a versão Kindle. Kindle, né? Quem tiver o Kindle Limited pode pegar o livro lá de graça lá. E também tem as versões gratuitas que tá rolando aí pela internet aí também. Muito bom. Inclusive, quem quiser a versão em PDF, é só me chamar que eu tenho o PDF também. Eles não se importam, né? Eu já vi você comentando, Renato, também, que vocês não se importam. O pessoal circule as versões PDF. Mas eu acho que compensa comprar o livro. Compensa Sim. comprar, até pra ser um... Como que o Marco Batalha fala? Um elogio sincero. Ah, sim. Né? Com certeza. O elogio sincero, que é com o bolso, é sempre muito bem-vindo e muito bom. Inclusive, vocês podem fazer elogio sincero aqui pro canal, ó, doando em Lightning, doando on-chain também no endereço que tá aqui na descrição. Ou sendo membro aqui do canal, a partir de R$1,99. E é isso. Quer deixar um recado? Peraí que travou aqui alguma coisa aqui. Tá me ouvindo agora? Pode falar. Alô? Pode falar, tô ouvindo. Acho que tinha travado. Que travou aqui pra mim. O Bitcoin foi projetado apenas para ser um dinheiro soberano, né? Como eu já havia dito no início da live, que o mau dinheiro que circula na sociedade perverte todo o tecido social. Por isso sempre repetimos que o Bitcoin é imune à diluição, ao controle de capitais, às jurisdições, né? Como foi também dito durante a live, às expropriações e à censura. E apesar do cenário de todos esses cenários nada animadores, o Bitcoin corrige a perda de esperança, lá como foi dito lá pelo Robert Breedlove. E ainda diz que ele reduz a perda de esperança e que resultará em menos abusos. Bitcoin é uma das nossas armas. Aí tem o Node CR, tem várias outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas aí para estar ajudando nesse sentido aí. E a moeda nativa de todas essas inovações será o Bitcoin. A peça que faltava nós já temos. Porque o Tor ele ajudou muito na questão da descentralização, né? Dos arquivos e isso. Mas com a chegada de um dinheiro soberano, ajuda a alavancar todos esses serviços aí. É isso aí. Bom, vamos encerrar. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por acompanharem a gente. Valeu, Alan, pela disponibilidade. Valeu, Geda. Tamo junto. Acabou?